Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal Inspirado pela Fé. Hoje vamos falar sobre os sacramentos. Os sacramentos da Igreja Católica são 7 e são considerados fundamentais para a vida cristã. Eles são sinais visíveis de graça que foram instituídos por Jesus Cristo e são administrados pela Igreja. Cada sacramento tem sua própria importância e significado na vida dos fiéis, proporcionando-lhes as graças necessárias para sua salvação e santificação. Desde o início da Igreja, os sacramentos sofreram ajustes e adaptações, mas sua essência permaneceu inalterada. Neste contexto, é importante entender o significado de cada sacramento e como eles se relacionam com a vida cristã, a fim de compreender sua relevância e importância para a vida espiritual dos fiéis. Neste vídeo exploraremos em detalhes os 7 sacramentos da Igreja Católica, suas origens, ajustes e adaptações, e sua importância na vida cristã. A formulação oficial dos 7 sacramentos na Igreja Católica aconteceu no Concílio de Florença, realizado em 1439. Posteriormente, o Concílio de Trento, realizado entre 1545 e 1563, reafirmou a doutrina dos 7 sacramentos e estabeleceu definições mais precisas e uniformes para cada um deles. Desde então, a compreensão dos sacramentos na Igreja Católica tem se mantido basicamente a mesma, embora tenham ocorrido ajustes e adaptações em algumas práticas e ritos ao longo do tempo. De acordo com a tradição da Igreja Católica, os 7 sacramentos foram instituídos por Jesus Cristo durante sua vida terrena. A forma e a prática dos sacramentos, no entanto, foram desenvolvidas ao longo do tempo pela Igreja, em resposta às necessidades e desafios enfrentados pelos cristãos. Aqui está uma breve descrição de como cada sacramento surgiu. 1. Batismo. O batismo foi instituído por Jesus Cristo quando ele ordenou que seus discípulos fossem e fizessem discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. O batismo era realizado desde os primeiros tempos da Igreja e era considerado um sinal de iniciação na vida cristã. 2. Confirmação. A confirmação, ou crisma, tem suas raízes no Novo Testamento, quando os apóstolos impuseram as mãos sobre os recém-batizados, concedendo-lhes o dom do Espírito Santo. No entanto, a prática da confirmação como sacramento separado do batismo só foi estabelecida na Igreja no final do primeiro milênio. 3. Eucaristia. A Eucaristia teve origem na última ceia, quando Jesus Cristo instituiu o sacramento do seu corpo e sangue, dando-o aos seus discípulos como alimento espiritual. A prática da Eucaristia como sacramento foi desenvolvida na Igreja primitiva e se tornou uma parte central da vida cristã. 4. Penitência. O sacramento da penitência teve suas raízes no ministério de Jesus Cristo, que perdoou os pecados das pessoas que se aproximaram dele em arrependimento. Na Igreja primitiva, a penitência era realizada publicamente como um sinal de arrependimento e reconciliação, mas ao longo do tempo, a prática evoluiu para o sacramento da confissão individual. 5. Unção dos enfermos. A unção dos enfermos tem suas origens nas Escrituras, onde se fala da prática de ungir os doentes com óleo. Na Igreja primitiva, a unção dos enfermos era realizada como um sinal de cura e conforto espiritual para os doentes. Ao longo do tempo, a prática evoluiu para o sacramento da unção dos enfermos, que é administrado a pessoas gravemente doentes ou em perigo de morte. 6. Ordem. O sacramento da ordem foi instituído por Jesus Cristo quando ele ordenou os 12 apóstolos como seus primeiros ministros. Na Igreja primitiva, a ordenação era realizada por imposição das mãos e oração, e a prática evoluiu para o sacramento da ordem, que inclui as ordens do diaconato, presbiterato e episcopado. 7. Matrimônio. O matrimônio tem suas origens no livro do Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher e os uniu em matrimônio. Na Igreja primitiva, o matrimônio era considerado um sacramento e era realizado por um ato de vontade dos noivos, sem necessidade de testemunhas ou ritos específicos. Com o tempo, a Igreja desenvolveu ritos e cerimônias para o matrimônio, e a prática evoluiu para o sacramento do matrimônio, que é um compromisso sagrado entre um homem e uma mulher diante de Deus e da comunidade cristã. A Igreja ensina que o matrimônio é um reflexo do amor de Cristo pela sua Igreja e que os cônjuges devem se amar e se respeitar mutuamente, permanecendo fiéis um ao outro em todas as circunstâncias. O sacramento do matrimônio é uma bênção para a vida dos cônjuges e para a comunidade cristã em geral,
pois é um testemunho vivo do amor de Deus em suas vidas. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica fez ajustes e adaptações em algumas práticas e ritos relacionados aos sacramentos, conforme exemplos. O batismo era geralmente realizado por imersão em água, mas com o tempo passou a ser realizado também pela aspersão de água na cabeça. Hoje em dia, a Igreja permite ambos os modos de batismo. A confirmação era frequentemente administrado ao mesmo tempo que o batismo, mas com o tempo passou a ser celebrado separadamente. Além disso, a idade em que se recebe o sacramento também variou ao longo dos tempos, sendo que atualmente a idade mínima para a confirmação é de 7 anos. As formas como o pão e o vinho são preparados e distribuídos durante a comunhão têm variado ao longo dos séculos. No passado, a comunhão era frequentemente recebida na mão, enquanto hoje em dia a maioria dos fiéis a recebe na boca. Além disso, a Igreja tem permitido o uso de suco de uva em vez de vinho para aqueles que não podem consumir bebidas alcoólicas. A Igreja tem ajustado as práticas de confissão e penitência, incluindo a forma como os pecados são confessados, a frequência com que se deve confessar e a natureza das penitências impostas. Foram feitos ajustes na forma como a unção dos enfermos é celebrado, incluindo a possibilidade de que ele seja administrado coletivamente em hospitais e outras instituições de saúde. As práticas e ritos envolvidos na ordenação de sacerdotes, bispos e diáconos têm evoluído ao longo dos séculos, com mudanças na forma como a imposição das mãos é realizada e na forma como o sacramento é celebrado. Também foram feitos ajustes nas práticas relacionadas ao matrimônio, incluindo a forma como os noivos são preparados para o casamento e a forma como as cerimônias são realizadas. Por exemplo, a Igreja tem permitido cada vez mais a participação de leigos nas cerimônias de casamento e tem feito esforços para torná-las mais acessíveis e significativas. Em resumo, os sacramentos são fontes de graça divina que nos ajudam a crescer em santidade e a viver de acordo com a vontade de Deus. Eles nos ajudam a nos reconciliar com Deus e com os outros, a receber cura física e espiritual, a discernir a vontade de Deus para nossas vidas e a sermos fortalecidos em nossa fé. Portanto, é importante que os cristãos sejam fiéis na prática dos sacramentos, pois eles são uma parte essencial da vida e da missão da Igreja. Se gostou, inscreva-se em nosso canal e faça com que esta mensagem chegue a mais pessoas compartilhando este vídeo.